Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amados e queridos irmãos, o apóstolo São Paulo, escrevendo na sua segunda carta à igreja que estava em Corinto, o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores missionários levantado por Cristo para anunciar o evangelho do reino, o evangelho da graça. O apóstolo Paulo entendia muito bem sobre reconciliação. Paulo entendia que o homem foi designado, o homem foi separado da glória de Deus. Quando nós vemos a palavra lá em Gênesis capítulo de número 3, nós vemos que o homem foi desligado da glória de Deus através do pecado de Eva e através do pecado de Adão. O mesmo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, que há em Cristo Jesus. Amados irmãos, a partir daquele dia então, o homem foi destituído, foi desligado da glória de Deus, trazendo sobre si as condenações. A condenação que se chama o Hades, lugar de sofrimento e lugar de chama. A condenação que se chama, irmãos, inferno, o lugar de ira, lugar de dor. Pois o homem foi desligado da glória de Deus. E Deus, sendo tão misericordioso, que trouxe agora, enviando Jesus Cristo ao mundo. Alguém pode se perguntar nessa manhã, mas para que o Senhor Deus enviou o seu único filho ao mundo? Se você abrir a sua Bíblia, lá em João capítulo 3, versículo 16, você vai ver que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus viu que o mundo estava indo de mal para pior. Deus viu que o mundo estava sendo destruído pela violência. O mundo estava sendo destruído pelas drogas, a prostituição. E que o homem estava sendo condenado ao ar, lugar de sofrimento e de chama. Agora Deus envia o seu único filho ao mundo, Jesus Cristo, para que todo aquele homem ou mulher que acreditar nele, acreditar que Jesus Cristo é o único e suficiente Filho de Deus, seja salvo. Seja salvo de quê, irmão Alain? Salvo da condenação da ira. Amados e queridos irmãos, senhoras e senhores, a Bíblia fala várias vezes sobre esta ira de Deus. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você abrir a sua Bíblia nesse momento, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, e no versículo de número 5, você vai ver na Bíblia Sagrada que está escrito: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelos quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe de uma coisa, queridos ouvintes, que todas essas coisas, ela vai gerar a ira de Deus. Por isso que o homem e a mulher tem que se arrepender no dia chamado hoje. Apareceu João Batista, no Evangelho de Mateus capítulo 3. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepende-te hoje dessas más obras. Arrepende-te hoje desses maus pensamentos. Arrepende-te hoje dessa conduta enganosa.
Arrepende-te hoje do adultério. Arrepende-te hoje da lascívia. Arrepende-te hoje da bebedice. E vem para Cristo, porque Ele tem o poder de te perdoar. Veja o chamado de Jesus. É a Bíblia Sagrada, amados e queridos ouvintes. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus chama dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está chamando você. Jesus está chamando você hoje, é você mesmo. Jesus está chamando você para uma reconciliação, porque o homem ficou distanciado de Deus, mas o Senhor está chamando você para uma reconciliação. Foi isso, meus irmãos, que o apóstolo São Paulo escreveu na sua segunda carta à igreja que estava em Corinto, no capítulo 5 e no versículo de número 18. Paulo falou sobre a reconciliação entre Deus e o homem. O homem estava com a aliança quebrada, mas o Senhor chamou o homem à reconciliação. Alguém pode se perguntar: mas como é que eu me reconcilio com Deus? Você se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é aquele que morreu na cruz para nos salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que tem poder de perdoar os nossos pecados. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que livra o homem e a sua alma do inferno. Ele é aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus que te ama. Ele é aquele que tem poder de te sarar. Ele é aquele que tem poder de te levantar. Ele é aquele que tem poder de curar essa depressão. Ele é aquele que tem poder de curar essa ansiedade. Ele é aquele que é o dono das nossas vidas. Ele é aquele que criou o homem do pó da terra. Ele é aquele que vai voltar e arrebatar um povo para ir morar no céu. Ele é a saúde que você está buscando. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é aquele que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Todos já morreram reis, já morreram juízes, já morreram popstar, já morreu Michael Jackson, já morreu muitos reis, até o rei do brega, mas ninguém conseguiu ressuscitar. Ele morreu e ele ressuscitou, e aquele que acreditar no evangelho, aquele que acreditar na sua palavra, vai morrer, mas também vai ressuscitar dentre os mortos. Amados e queridos irmãos, tudo isso vai passar. Pense na sua salvação, pense na sua alma. Como que você está hoje diante de Deus? Qual é as suas condutas? Ou você acha, se você continuar nesse caminho do adultério, da lascívia, da mentira, da bebedice, do engano, você acha, irmãos, que vai entrar no céu dessa forma? Pois a Bíblia Sagrada diz que não entra. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, você se prostitui, os homicidas, os idólatras, qualquer que ame e cometa a mentira, vão ficar de fora do reino. Mas Jesus veio para perdoar pecados. Jesus veio para te dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem para Cristo hoje, nessa manhã de sábado. Hoje, dia 9 de novembro, Jesus te chama para te dar um abraço. Jesus te chama à mesa da reconciliação. Foi isso que o apóstolo São Paulo escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Paulo falou sobre a reconciliação. Deus quer trazer uma reconciliação com o homem. Vem para Cristo hoje. Alguém pode se perguntar: irmão Alain, mas essa reconciliação como é que funciona? Reconciliação é quando o homem está intrigado com Deus, irmão. O homem está distante de Deus por causa dos seus maus caminhos. Mas quando você se arrepende de todo o teu coração, os teus pecados serão perdoados. E o Senhor Jesus vai trazer uma reconciliação entre você e Deus. É através de Cristo. Paulo escreveu lá na primeira carta dele a Timóteo,
No capítulo 2, versículo 4. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Porque há só um Deus, há só um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo.